Bom, acredito eu que se você já mexe um tempinho já em Bubble, se você já trabalha com Bubble há algum tempinho, você provavelmente já teve problemas quando foi criar uma lista, inserir uma lista de itens no banco de dados. Quando você precisou salvar uma lista de itens no banco de dados, seria uma lista de itens, porque o Bubble hoje, até a data de hoje, ele não tem essa possibilidade, ele não tem isso nativamente. Você não consegue inserir vários dados ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas de uma vez. Você não consegue inserir vários dados de uma vez no banco de dados do Bubble. Porque ele não tem essa opção, ele não tem essa ação nativa, né? Então, hoje, eu vou estar ensinando para vocês, vou estar passando para vocês uma alternativa que você pode usar para você inserir vários dados no banco de dados do Bubble, onde você vai poder inserir uma lista, clicar ali, por exemplo, vir nesse botão aqui de criar, vamos supor, né? É um exemplo. Você clicar nesse botão de criar e ele inserir uma lista de dados no banco de dados, entendeu? De uma vez. Sem você estar precisando, não sei, de alguma API, de algum serviço externo, tá? Isso tudo dentro do Bubble, beleza? Então vamos pro vídeo. Me chamo Fernando Feyer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá. Bom, para inserir vários dados no banco de dados do Bubble, hoje a gente precisa fazer um loop. A gente precisa fazer um looping. Ou seja, a gente vai inserir vários dados, não tudo de uma vez, porque a gente não tem essa possibilidade. Mas a gente vai inserir vários dados, um de cada vez, porém vai inserir todos os dados. Vamos supor que você tenha 10 dados, ele vai inserir 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, até o último dado, até o 10º, tá? Isso é um looping. O looping basicamente é o quê? Você repetir uma ação, né? Você fazer ela várias vezes. Então, basicamente o que a gente vai fazer? A gente tem a ação de criar, né? A gente tem a ação de criar um dado no banco de dados. Basicamente o que a gente vai fazer é criar esse dado e depois voltar nessa ação e criar novamente até o último dado, entendeu? Hoje a gente tem duas opções de como fazer isso. A gente tem o via client-side, né? E via server-side, tá? O client-side, você não vai precisar do servidor do Bubble. Desculpa, eu tive que interromper aqui, tá? Mas enfim, o client-side, você não vai precisar do servidor do Bubble. Isso vai ser feito, essas ações vão ser feitas direto do navegador do usuário. Ou seja, vai ser tudo reproduzido no navegador do usuário, tá? Já o server-side, a gente vai enviar a lista de dados que é para ser inserida no banco de dados, a gente vai armazenar essa lista no servidor do Bubble, ele vai fazer esse looping para a gente de criar dado por dado, né, inserir todos os dados ali, com segurança, sem preocupação nenhuma, sem muita chance de dar erro, por exemplo, diferente do client-side. Por quê? Porque o client-side, a gente vai fazer um looping ali nos workflows, se o usuário atualizar ou sair da página, é, isso vai acabar com as nossas ações, porque ele está fazendo no navegador do usuário, entendeu? Então tudo está acontecendo ali no navegador do usuário enquanto ele estiver com a página aberta. Se ele fechar a página, se ele atualizar a página, enfim, se ele fizer qualquer ação ali na página, o seu looping ele pode ser interrompido e pode não funcionar. Então não é o método mais adequado para fazer. O método mais adequado é o server-side, tá? Porém, como tem esses dois métodos, eu vou ensinar para vocês esses dois métodos que, querendo ou não, o client-side pode servir aí para você de alguma forma, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui duas opções que eu criei, tá? Eu tenho aqui o client-side e eu tenho aqui o server-side. Aqui eu tenho o input e eu tenho o botão de criar. Aqui eu já não vou criar esses dados no meu banco de dados, tá? Não vou armazenar eles diretamente, porque aí eu não estaria fazendo um looping, né? Eu estaria criando eu mesmo manualmente, dado por dado, um de cada vez, enfim. Aqui eu só estou criando um dado temporário, tá? Eu estou só armazenando esses dados aqui e um custom states, tá? Então eles só estão armazenados, não estão sendo salvos em lugar nenhum. Se eu atualizar a página,
eles já vão sumir. Então, são dados temporários, tá? Só estou criando aqui, são textos, tá? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e criar aqui teste 1, teste 2, teste 3, teste 4, teste 4. Beleza, aqui eu tenho 5 dados, tenho 5 linhas, né? Vamos supor que eu quero inserir todas essas linhas, né? Que é o objetivo do vídeo, é a gente conseguir inserir uma lista de uma vez no banco de dados. Então, eu quero inserir todos esses dados no meu banco de dados, tudo de uma vez, né? Não quero ter que inserir um de cada vez. Então, eu selecionei todos aqui, tá? Selecionei quais dados eu quero inserir no meu banco de dados. Lembrando que isso é um custom state, né? Dados temporários. E agora eu vou clicar aqui para enviar. Quando eu clicar para enviar, ele vai fazer um loop, vai criar item por item até o último item e vai parar, tá? Isso aqui, lembrando que é client-side, a gente está fazendo no navegador. Então, vou clicar aqui em enviar, ó. Aqui são dados realmente criados no meu banco de dados. Então, ele já criou para mim todos esses dados lá no meu banco de dados. Ele já armazenou lá, inseriu lá no meu banco de dados. Eu tenho aqui a tabela, ó. Deixa eu ver aqui, eu tenho a tabela dados loop, texto exemplo. Se eu vir aqui, eu tenho já todos esses textos ali, né? Todos esses dados, eu já tenho eles inseridos no meu banco de dados, tá? Então aqui agora, se eu atualizar a página, aqueles dados temporários somem, né? Porque todas as vezes que eu atualizo, eles somem. E eu tenho aqui os dados que eu inseri no meu banco de dados, tá? Então, isso a gente já conseguiu inserir todos esses itens no nosso banco de dados de uma vez, usando aqui o client-side. Agora eu vou dar o um exemplo para vocês aqui, se o usuário atualizar a página. Então, eu vou criar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tem os 5 aqui que eu quero inserir no meu banco de dados. Lembrando que eu limpei, né? Eu apaguei todos os dados. E agora eu vou clicar para enviar e vou atualizar a página. Tá vendo? Ele criou três itens só. Só conseguiu criar 3 itens no meu banco de dados. Então, essa é a limitação que a gente tem quando a gente está fazendo via client-side. Entendeu? Ele está sendo executado totalmente no navegador do usuário. Agora, se eu vir aqui em server-side, ó, ele vai fazer a mesma coisa. Só que ele vai armazenar todos esses dados aqui lá no servidor do Bubble. Então, a gente não corre risco disso aqui ser interrompido, por exemplo. A não ser se o servidor do Bubble cair ou algo muito maior acontecer, né? Vamos colocar assim. Então, vamos lá. Vou marcar aqui todas as opções do mesmo jeito que eu criei no client-side. Vou fazer no server-side. Cliquei aqui para ele cadastrar. Pode ver que ele é até mais rápido que o client-side, tá? Porque como é via servidor, também não é muitos dados, né? Mas como é via servidor, ele já foi até mais rápido. A gente faz, em vez de a gente fazer um looping no navegador do usuário, como é no client-side, a gente está fazendo lá no servidor do Bubble um loop, tá? Então vou apagar aqui esses dados novamente. E agora eu vou demonstrar para vocês que se eu interromper aqui, se eu atualizar a página, ele vai continuar inserindo. Ó, já limpei aqui o banco de dados de novo. Se eu atualizar a página e tal, ele vai continuar inserindo esses dados para mim, tá? Porque ele armazenou isso no servidor. Então a gente não corre esse risco, tá? Vou marcar aqui todas as opções, tá? Agora são 10 itens. Ó, eu vou clicar aqui para começar a inserir e vou dar um F5 para ele atualizar a página. Atualizei a página, tá vendo? Conseguiu criar de boa, já inseriu aqui os 10 itens muito rápido e não teve perigo nenhum. Então, beleza. Agora vamos ver como que isso foi feito, né? Que esse é o objetivo do vídeo. Então vamos lá. Aqui eu tenho esses dois botões, né? Que é só para esconder e mostrar grupos, né? Como você pode ver, ó, ele só esconde e mostra os grupos, com custom states mesmo. E aqui eu tenho dois grupos, né? Um que é o client side e o outro que é o server side. Lembrando que no final da aula, vou citar isso também, mas eu vou deixar isso, o link desse editor aqui para você ver como tudo foi criado, tudo bonitinho. Eu vou deixar o link lá na nossa comunidade. Se você entrar lá na nossa comunidade do WhatsApp, que é totalmente gratuito, não vou te cobrar nada para você entrar lá, tá? Lá você pode tirar suas dúvidas, você pode se comunicar com o pessoal, fazer um networking ali com alguém, enfim, tudo grátis, tudo é top. Entra lá que é top. Vou deixar o link aí na descrição, no primeiro comentário fixado, para você entrar na comunidade do WhatsApp. E lá, se você me pedir desculpa, se você me pedir o link desse editor, desse editor aqui, onde contém todas as ações aqui, eu vou te passar o link e você pode ver tudo
dos bastidores ali. Você pode ver tudo, como que foi feito, como que cada coisa vai funcionar, se você não conseguir entender 100% desse vídeo. Mas, de qualquer forma, entra lá na comunidade, você vai ser muito bem-vindo. Pode tirar suas dúvidas lá quando você quiser, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver como que isso foi feito via client-side. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um input e um botão, tá? Que é onde a gente vai inserir os dados temporários, né? No custom state. Então, ó, eu tenho aqui uma ação que ela vai só dar um display, né? Que ela só vai enviar esse dado aqui do input, esse texto, para o nosso grupo repetidor aqui, basicamente, ó. O data source dele aqui, ó, a fonte de dados dele, é texto. O tipo de conteúdo é texto. Então, a gente, basicamente, quando a gente clica em criar, a gente só armazena esse dado, a gente adiciona ele na lista do grupo repetidor. Só. Ele não é armazenado no banco de dados nem nada. Não é salvo em nenhum lugar. Se eu atualizar a página, ele some. Então, a gente só manda ele para essa lista, basicamente. Então, aqui a gente tem a lista de dados temporários, né? Que é um grupo repetidor do tipo texto, onde a gente adiciona aqui. Quando a gente clica em criar, ele vai adicionar o texto que a gente digitou aqui nessa lista, só. Vamos lá. E embaixo a gente tem aqui essa outra lista que são os dados inseridos realmente no banco de dados, que são os dados que realmente a gente está salvando no banco de dados. Então a gente tem outro grupo repetidor, que ele faz uma busca pelos dados loop, né, que é essa tabela que eu tenho aqui, onde eu salvo esses dados, né? E aí ele vai mostrar os dados que foram inseridos no banco de dados. Basicamente é isso. Tá, mas agora eu preciso mostrar para vocês como que isso acontece. Como que acontece a parte do looping, né, basicamente. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Nessa lista aqui de dados temporários, eu tenho um botão aqui também, né? Que vocês puderam ver aqui, deixa eu ver. É esse botão enviar aqui, que quando eu clico, ele começa a fazer o loop e inserir ali, né, no meu banco de dados, os dados que eu selecionei. Então, beleza. Deixa eu achar o botão aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, botão enviar, tá? Então, eu tenho esse botão enviar, que o que ele vai fazer? Quando eu clico nesse botão enviar, ó, lembrando que quando eu deixar o link do editor, se vocês pegar, né, para ver, vai ter essas duas pastas aqui já separadas, ó, client side e server side, que é onde eu deixei todas as ações de ambos, tá? Então, vou clicar aqui em client side, tá? Quando eu clico em enviar, o que ele faz? Ele dá um set state, né, um custom state no próprio botão. Eu criei um custom state do tipo yes ou no, booleano, que ele já nasce como no. E quando eu clico nesse botão, eu seto o yes nele, né? Iniciar igual ao yes, ou seja, para a gente iniciar esse loop, né? Quando ele é yes, quando o iniciar for sim, basicamente, a gente vai iniciar esse loop. E aí eu tenho outro aqui, ó, que é uma ação de faça a cada 0,1 segundos. De padrão, ele não vem 0,1 segundos, tá? Ele vem a cada 5 segundos, que é essa ação aqui, ó. Do every 5 seconds. Ou seja, faça a cada 5 segundos. A gente veio aqui, em vez de 5 segundos, eu coloquei 0,01. 0,01, isso mesmo. Que é para ele fazer a cada 1 milissegundo, né? Cada 1 milissegundo ele ia adicionar ali, fazer esse loop e adicionar no banco de dados. Para ele ficar cada vez mais rápido, né? E tal. E aí eu coloquei uma condicional aqui que essa ação de fazer a cada 0,01 segundos vai acontecer ela só vai ser iniciada quando o botão lá, né, o iniciar for sim. Quando aquele custom states for sim. Então, quando ele for sim, vai iniciar isso aqui de fazer a cada 0,1 segundos. 0,01 segundos, né, milissegundos, enfim. O que ele vai fazer daí? Ele vai iniciar esse trigger, que é um evento customizado, né? Custom event loop, que é esse custom aqui. Então, o que esse custom ele está fazendo? Ele vai criar no meu banco de dados aquele dado, né? Ele vai pegar a lista que eu armazenei, que é essa lista aqui, ó. Essa lista aqui, né? Que é o grupo repetidor, basicamente. Ele vai pegar essa lista, vai pegar o primeiro item dela e vai salvar no meu banco de dados. Depois ele vai
remover do custom states que eu salvei, do lugar que eu salvei esse dado, ele vai remover o primeiro item, ou seja, ele vai remover esse item da lista. Esse item que eu adicionei no meu banco de dados, ele vai remover da minha lista dos itens temporários, basicamente, porque ele já foi adicionado no banco de dados. E aí ele vai ficar fazendo esse loop, já que ele vai fazer a cada 0,1 segundos, 0,01 segundos, né? Então ele vai adicionar o primeiro item e remover o primeiro item. Então o que você tem que pensar? Se eu tenho lá item 1, 2, 3, 4, eu vou adicionar o primeiro item, que é o item 1, e depois eu removo ele dessa lista. E aí, como é um looping, ele volta, o primeiro item da lista automaticamente vai ser o item 2, né? Porque se eu removi o 1 da lista, vai ser o item 2. Aí ele vai adicionar o item 2, remover ele da lista, automaticamente o primeiro item vai ser o item 3. E assim substantivamente. E depois dessas duas ações de criar e remover esse primeiro item da lista, eu tenho outra ação aqui, que é para ele parar essa ação aqui de fazer a cada 0,1 segundos, né? Porque se eu não tiver essa ação de parar, ele vai continuar rodando esse looping até, tipo, mesmo que eu não tenha dados mais na lista, não tenho mais nenhum dado para inserir, ele vai continuar rodando esse looping infinitamente. Então, a gente tem que ter aqui uma ação para a gente parar. É por isso que a gente tem essa condicional aqui, que ela só inicia quando o botão, o iniciar, for sim. E aqui no fim, eu coloco aqui o quê? Quando essa lista, a lista de dados que é para inserir, né, os dados temporários, a quantidade for menor ou igual a zero, eu vou colocar o botão aqui, né, o iniciar como não, que aí ele vai parar essa ação aqui de 0,01 segundos. Então eu vou mudar essa condicional, né, vou colocar como não e ele vai parar meu loop. Ou seja, se não tem mais itens para inserir, se na lista de dados temporários não tem mais nenhum item para inserir, eu quero parar o loop. Então eu vou mudar o custom state de iniciar para não. Basicamente é isso. Então do client side é isso. A gente inicia, né? No botão iniciar a gente coloca como sim, ele vai começar a iniciar ali para fazer a cada 1 milissegundo. E aí a gente a cada 1 milissegundo a gente vai fazer essa ação aqui do loop, né? Que é criar o primeiro item no banco de dados, o primeiro item da lista, né? A gente cria, salva ele no banco de dados, remove ele da lista e depois a gente tem essa ação aqui que se a lista estiver vazia, ele vai mandar lá o não, né? Iniciar igual a não para o nosso botão. Então, do client side é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Se você não entendeu, comenta aí que eu posso estar te ajudando, ou a melhor forma de você ser ajudado é você entrar na minha comunidade que vai estar aí, né? A minha comunidade do WhatsApp vai estar aí o link na descrição e no primeiro comentário. Beleza? Bom, pessoal, eu tive que dar uma pausinha aqui para tomar uma água, tá? E agora vamos partir então pro server side, né? Que eu acredito que seja a opção mais interessante aqui, tá? Lembrando que para você conseguir fazer essas ações de server side, você vai ter que estar no plano pago, porque você vai precisar dos back-end workflows, tá? Então você vai precisar de um plano pago. Pode ser desde o plano inicial, do mais barato ali do Bubble, até qualquer outro plano, ele já te disponibiliza essa opção de você ter os back-end workflow ativo, tá? Para você ativar, você vem nas suas configurações, deixa eu ver onde que é aqui, se eu não me engano é API, isso mesmo. Você vem aqui nas configurações, settings, API, e você vem aqui, ó, nessa opção aqui, nessa primeira opção, ó, Enable Workflow API and Backend Workflows. Ativa essa opção, tá? E você já vai ter acesso aqui aos Backend Workflows aqui, ó, no seu aplicativo, tá? Você vai clicar aqui nas páginas, na lista de páginas, e você já vai ter acesso aqui aos backends, tá? Bom, a gente já parte lá para os backends. Deixa eu só te mostrar como que foi feito aqui no front-end, aqui na parte visual, tá? Basicamente é a mesma coisa do client-side, tá? A gente vai ter aqui um input e um botão criar, onde a gente vai armazenar, entre aspas, né, os nossos dados temporários, os dados que a gente quer selecionar e criar eles no banco de dados, tá? Depois a gente vai ter a mesma lista aqui de dados temporários, com a opçãozinha de marcar quais dados a gente vai inserir. Enfim, a mesma coisa do client-side, tá? A única diferença vai estar mesmo no botão de enviar, que é esse aqui, ó. A gente vai ter o botão de enviar e ele vai fazer uma ação diferente, tá?
diferente da client-side, beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui as mesmas coisas, a gente cria um dado temporário, mostra esse dado aqui no grupo repetidor de textos, né? Já que ele é um texto mesmo. A gente seleciona ele e a gente clica para enviar, que é para começar a salvar no nosso banco de dados. Nessa ação aqui de enviar, em vez de a gente fazer um looping aqui, né, a cada tantos segundos e tudo mais, a gente só vai enviar uma ação, né, lá para o nosso back-end, lá para o nosso back-end workflows, tá? Ou seja, o que a gente vai enviar para lá? A gente vai enviar quando que é para ser feito, né? Se você quer agendar essa ação, eu coloquei current date and time, ou seja, eu quero fazer essa ação na hora que eu clicar o botão, né? Na hora que eu clicar no botão ali de enviar, eu quero fazer ela na mesma hora, tá? Nesse mesmo horário. Eu posso vir aqui, colocar uma data específica para amanhã, para daqui 20 minutos, enfim. Eu coloquei current date and time, que é para fazer na hora que eu clicar no botão. Aqui eu coloquei para ignorar as regras de privacidade, tá? E executar o workflow. Você pode marcar também, não tem problema nenhum, tá? É caso o seu aplicativo tenha regras de privacidade, mas você pode deixar marcada essa caixa. E aqui eu solicito a lista, tá? Que é a lista de dados que eu quero cadastrar no meu banco de dados, basicamente. A lista, eu armazenei ela num custom states. Então eu tenho aqui o grupo, né? Lista de dados temporários e tal. E eu tenho o custom states dados temporários, que é uma lista de textos. Basicamente, é uma lista de textos, vai receber texto. Então, todas as vezes que eu adiciono um dado lá, eu salvo esse dado, eu armazeno ele lá na lista de dados temporários, tá? E aí eu vou criando essa lista com todos esses itens lá. Depois eu venho aqui e mando lá pro meu back-end. Vamos lá no back-end agora para ver. Aqui no back-end, eu tenho aqui, né, esse API Workflow, criar em massa, tá? Eu tenho aqui essas três opções marcadas, que é expor esse API Workflow como público, você pode deixar marcado, eu acho que ela já vem de padrão marcada, tá? Esse workflow pode rodar sem nenhuma autenticação, pode deixar marcada também, e se esse workflow pode rodar ignorando as regras de privacidade, que é aquela mesma caixinha que tinha lá antes, tá? Pode marcar também, tá? Então, beleza. Então, você vai fazer o quê? Você vai criar aqui, né, um novo API Workflow, que é criar em massa. Aqui, tá, deixar assim. Beleza. Marca essas três caixinhas, deixa aqui como tá. E a única coisa que você vai precisar é da sua lista, né? Da lista de itens que você quer inserir no banco de dados. Como a minha lista é texto, eu vou deixar como texto. E aqui você marca a opção de lista, tá? É uma lista, beleza? Marquei a opção de lista. Fechou. Então é isso. Aí você vai fazer basicamente a mesma coisa do client side. Você vai fazer uma ação para ele criar um dado com o primeiro item e depois você seta essa lista sem esse primeiro item, basicamente. É aquela mesma coisa que eu te ensinei lá no client side. Se você tem o item 1, 2, 3, você adicionou o item 1, você remove ele da lista, automaticamente o primeiro item vai ser o item 2. Entendeu? Então, aqui eu adiciono o primeiro item, depois eu removo ele da lista. Removo esse primeiro item. Então, automaticamente o próximo item vai ser o primeiro. É isso. E aqui eu tenho aquela mesma condicional diretamente no meu API Workflow. Se a lista, essa lista aqui, a quantidade de itens for maior do que zero, esse API Workflow vai rodar. Ou seja, ele vai adicionar. Ele vai criar aqui, ele vai remover, enfim. Se os itens que tiver nele for maior do que zero. Se a lista tiver um item, dois itens, três itens, enfim, for maior do que zero. Então, se for maior do que zero, ele vai continuar fazendo esse looping aqui. Agora, voltando aqui para a criação em looping, quando eu clico lá para enviar para o server side, né, para o servidor, para o back-end, deixa eu ver qual que era o botão de enviar aqui. Server side, enviar. Aqui, ó. Até coloquei umas corzinhas aqui para quando vocês forem ver esse editor aqui, vocês conseguirem identificar certinho. Esse de enviar tá verdinho aqui, né? Porque ele
Basicamente é uma ação muito importante, é a ação que vai iniciar a criação no banco de dados, né? Então, o que que a gente vai fazer quando a gente enviar? A gente vai aqui em Custom Events, vou dar um zoomzinho aqui para vocês verem. Custom Events, e você vai aqui, ó, Schedule API Workflow, ou seja, agendar uma ação, né, API no Workflow. Enfim, é basicamente agendar uma ação lá no back-end Workflow, tá? No servidor, beleza. Cliquei aqui. Quando eu clico aqui, ele abre isso aqui. Ele já vai achar o nosso criar em massa lá no back-end, tá? Que é o que a gente criou lá. Então eu já tenho aqui, ó, criar em massa, vou selecionar. Schedule data, agendar para qual data, entendeu? Eu vou colocar current date and time, né? Que é o que a gente quer que crie na hora, né? A gente quer que ele seja criado na hora que a gente clica no botão. Eu posso vir aqui, por exemplo, current date and time mais minutes 20, ou seja, a hora e a data atual mais 20 minutos, ou seja, só vai executar daqui 20 minutos. Mas eu quero que ele execute na mesma hora que eu clicar no botão. Vou marcar essa opção para ignorar as regras de privacidade e executar o workflow. E aqui a lista, eu armazenei a minha lista aqui, ó, no glista de dados temporários, dados selecionados, né? Aqui, no caso, deixa eu mostrar para vocês como que está funcionando essa lista, como é que eu crio ela, tá? Deixa eu fechar aqui, beleza. Aqui, deixa eu achar aqui. Isso aqui vai ser a mesma coisa no client side e no server side, tá? Então eu tenho aqui a minha lista de dados temporários. Aqui nesse grupo aqui, ó, glista de dados temporários, eu tenho um custom state, tá? Que é os dados selecionados, ó, dados selecionados, aqui eu coloquei, tipo texto, que os meus itens são só texto, né? E eu marquei aqui a opção lista, beleza? E aí o que que acontece? Toda vez que eu venho aqui e clico nessa, peraí. Toda vez que eu venho e clico nessa caixinha aqui, para ele selecionar o item, eu adiciono esse item lá no meu custom state, na minha lista ali de textos. Quer ver? Ó, eu tenho aqui essa ação. Ó. Quando eu clicar nessa caixinha, ó, eu tenho a opção de adicionar e remover, né? É uma dupla, é um duplo gatilho, basicamente. Então eu tenho aqui a opção, ó. Se não tem, aqui, ó. Se não tem esse item na lista, na minha lista lá do custom state, aí eu adiciono ele. Então, basicamente, eu adiciono, toda vez que eu clico aqui para marcar, eu armazeno esse item da minha lista de texto. E quando eu clico para enviar para o meu back-end, que ele me pede a lista, aqui, ó, cadê? Ó, ele me pede uma lista, né? Aí eu pego aquele custom state que eu criei e eu pego a lista de dados e envio para ele. E aí ele faz aquela ação lá de criar o primeiro, remove ele, aí vai lá, automaticamente o segundo se torna o primeiro, ele já vai, cria, remove, enfim. E aí basicamente é isso que eu mostrei aqui para vocês aqui no nosso back-end, né? E aí ele só vai executar essa ação, né? Quando a quantidade for maior do que zero, tá? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido como você pode estar usando o looping, tanto no client side, tanto no server side, para você estar inserindo dados em massa no seu banco de dados. Você pode estar fazendo esse teste, já vamos supor que você não tenha o plano pago do Bubble, você pode estar testando com o client side, tá? Que o client side, como é uma ação aqui nos workflows, a gente não precisa do servidor do Bubble, a gente não precisa do back-end, você consegue estar fazendo essa ação sem nenhum plano, tá? No teste aí mesmo, beleza? Então, te recomendo a testar, para se você for fazer no server side, você já ter uma noção de como vai funcionar e tudo mais. Se você tiver alguma dúvida e quiser deixar nos comentários, pode deixar que eu vou responder, mas o que eu mais te aconselho é realmente entrar na nossa comunidade no WhatsApp, tá? É gratuito, todo mundo se ajuda lá, enfim. Entra lá que você vai ver, bem legal, o link vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, tenham aprendido. Esse é o meu objetivo aqui, passar meus conhecimentos para vocês. E até a próxima, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um abraço. Valeu!